E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um assunto muito interessante, que são as propriedades do nosso biofertilizante que é gerado na composteira. Não só sobre as propriedades, mas sobre como fazer a utilização, sobre qual a melhor diluição para usar, como armazenar, enfim, várias dicas e várias informações interessantes sobre esse líquido que a nossa composteira gera quando a gente faz o processo da compostagem. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é por que tem esse nome biofertilizante e por que a gente não chama de chorume, que é muito um nome popular que muita gente chama esse líquido que sai da composteira. Primeira coisa, biofertilizante é um nome genérico que é dado para qualquer líquido que a gente use para nutrir plantas, certo? Então nós podemos produzir biofertilizante de várias formas. O biofertilizante não é um nome exclusivo para esse líquido que sai da vermicompostagem ou da compostagem com minhocas, mas existem outros processos que também podemos produzir biofertilizante. Chorume. Por que nós não podemos chamar de chorume? Porque chorume é o nome genérico que a gente dá para aquele líquido contaminado que sai principalmente dos lixões e dos aterros sanitários. O que acontece nesses locais? Nós temos resíduos, nós temos lixo de várias origens, lixos como tintas, resíduo hospitalar, temos muitas coisas misturadas e muitas coisas que causam a contaminação desse líquido e que nós não vamos poder usar esse líquido para adubar as plantas porque a gente pode matar elas, pode contaminar os nossos lençóis freáticos, enfim. É um líquido que não faz bem, que está contaminado. Então essa é a diferença do biofertilizante para o chorume. O biofertilizante nós sabemos a origem, nós sabemos as propriedades, sabemos que ele é rico para adubar as plantas. O chorume é um líquido contaminado que nós vamos ter que tratar porque ele não pode ser descartado, despejado no meio ambiente. O biofertilizante, ele possui propriedades que vão muito além das propriedades tradicionais de nutrição das plantas que a gente está acostumado. Na agricultura tradicional, a gente costuma dar muito valor só para a questão nutricional, nitrogênio, fósforo, potássio, que são os macronutrientes, e para os micronutrientes também. Mas as nossas plantas, elas precisam de muito mais do que isso, tá bem? Não só essa nutrição é importante. Na agroecologia, nos princípios da agroecologia, o principal princípio, na verdade, é que o solo tem que ser um organismo vivo. Nós precisamos dar estrutura, manter micro-organismos, insetos, pequenos bichinhos que façam com que o solo seja um organismo vivo, e isso vai trazer muitas vantagens para o nosso cultivo, vai fazer com que as plantas fiquem mais saudáveis, que elas fiquem menos suscetíveis às pragas. Então, nós temos que começar a pensar o solo como um organismo vivo. E o biofertilizante é justamente isso. Ele tem muito mais do que nutrientes. Ele é resultado de um processo de biodigestão, né? São organismos que estão fazendo aquele processo. O que acontece com a matéria orgânica? Ela passa no trato intestinal das minhocas e ali tem muitas bactérias. E o resultado desse processo é um líquido, além do humo sólido, esse líquido está cheio de células, de hormônios, de micro-organismos, e tudo isso enriquece aquele ambiente e faz com que as plantas cresçam melhor. Um dos melhores exemplos é que já foi detectado no biofertilizante a presença de auxinas. Auxinas são hormônios que promovem o crescimento das raízes, principalmente das plantas. Então, o que isso faz com que as raízes elas cresçam mais? E isso aumenta a superfície de contato delas. Então, em momentos de estresse, por exemplo, no momento de falta de água, por exemplo, se tem uma planta com mais raízes, ela favorece a absorção de água e a absorção de nutrientes e faz com que a planta seja mais forte e menos suscetíveis a estresses ambientais. Então, sobre a utilização do biofertilizante, como a gente vai utilizar ele? A gente tem duas opções. Uma delas é pulverizar ou borrifar o biofertilizante diluído na proporção 1:10. Então a gente vai pegar, por exemplo, 1 litro de biofertilizante, vai diluir em água, isso vai gerar 10 litros. E a gente pode ou pulverizar, borrifar na planta, ou regar no solo, no nosso vaso, né? São as duas opções que a gente pode utilizar. Quando a gente pulveriza, vai ter duas funções essa pulverização na planta. Uma delas é a absorção de nutrientes via foliar. A planta ela absorve nutrientes pela folha. Inclusive, isso é uma técnica utilizada para complementar a nutrição das plantas. Como que acontece isso?
A planta tem estômatos, que são é o mecanismo de transpiração dela. E ela abre esses estômatos para poder transpirar. Quando ela abre, se tem depositado ali o biofertilizante com os nutrientes, acaba que acontece um mecanismo de absorção desse nutriente pelos estômatos. Essa absorção ela é menor do que pelas raízes, mas ela é uma absorção rápida e complementar. Outra vantagem da pulverização é o fato de que nós podemos repelir algumas pragas. O biofertilizante tem uma propriedade de que ele pode aderir a alguns insetos nas folhas, isso vai ajudar a repelir esses insetos e também vai ajudar na planta ser mais saudável. Isso vai colaborar para que as pragas não se proliferem ali. Tá? Então vai funcionar para pulgões, cochonilha, mosca da fruta, todos esses insetos vão ser repelidos ou em alguns casos até vão ser mortos pela ação do biofertilizante. A outra opção de aplicação é no solo e a gente vai regar a planta, também nessa proporção de 1:10. A gente vai fazer a mesma diluição e vai molhar, fazer a rega da planta no nosso vaso, na horta, independente onde a planta esteja, ela vai estar num substrato que a gente vai regar. E aí, desse jeito, a planta vai absorver pelas raízes os nutrientes e a gente também vai enriquecer aquele solo com micro-organismos e com hormônios, conforme eu falei, e aquilo vai ficar um ambiente, um ecossistema mais rico e que a planta vai ser mais saudável. Ainda sobre a aplicação, a gente recomenda que a aplicação seja realizada em momentos mais amenos do dia, porque o biofertilizante ele pode ser prejudicado pela ação dos raios ultravioleta. Então, por exemplo, se tiver muito sol, é melhor a gente não aplicar nesse momento. O melhor é a gente, por exemplo, no início da manhã ou no finalzinho da tarde fazer essa aplicação. E sobre o armazenamento, o que acontece? A compostagem é um processo que precisa de oxigênio. Então são bactérias aeróbias, são bactérias que usam o oxigênio para fazer a transformação da matéria orgânica. Então a recomendação é que armazene num recipiente que tenha alguns furinhos, que não deixe totalmente fechado, porque senão pode haver a degradação desses compostos e desses micro-organismos que precisam de oxigênio. E para finalizar, uma dica legal e importante é não armazena numa garrafa com rótulo de Coca-Cola, porque já aconteceu da pessoa armazenar, deixar ali do lado da geladeira e esquece e 2 meses depois vai para a geladeira e aí pode acabar bebendo. Então, por via das dúvidas, bota numa outra garrafa para não confundir, tá bom? Então, se tu gostou do conteúdo, dá um like aqui.